Sejam bem-vindos ao Quase Meia-Noite. Eu sou Maria Andréia Souza da Costa. E eu sou Yasmin Cristine Lins Amorim. Esse é um trabalho para a Escola Dr. João Batista Aguiar. Somos alunas do 9º D. Esse é o terceiro e último vídeo da trilogia para o professor Wilson de História. E o assunto de hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial. Os números da Segunda Guerra Mundial já dão uma ideia da tamanha atrocidade que ela se formou. Foram entre 50 a 80 milhões de mortos. Aproximadamente 6 milhões de judeus foram executados pelo regime nazista do chamado Holocausto, com mais de 30 países envolvidos e uma duração de 6 anos e um dia. Foi de 1º de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945. Adolf Hitler foi uma das peças fundamentais para a eclosão do conflito, mas não é suficiente para explicar tudo. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, ou Ditado de Versalhes para os alemães, aquele firmado no final da Primeira Guerra Mundial. O país foi obrigado a assumir total responsabilidade pela guerra. Perdeu 1/8 do seu território para a criação do corredor polonês. Foi ocupada militarmente e obrigada a abrir mão de ter seus armamentos. Condenada a pagar uma indenização de milionária, e o pior disso tudo foi que os alemães nem participaram da Conferência de Paris, que acabou determinando todas essas exigências do Tratado de Versalhes. Já dá pra ver toda a treta que se formou isso aí, né? E o resultado, além das crises políticas, econômicas e sociais, é que a Alemanha estava no fundo do poço. O povo estava demasiadamente insatisfeito e isso tornou a ascensão de Hitler possível. Hitler queria unir os povos germânicos no Grande Reich. Agora você já deve ter uma ideia de como foi possível uma pessoa como Hitler chegar ao poder. E ainda convencer milhões de pessoas a lutarem por suas ideias, o chamado revanchismo alemão. O segundo ponto a ser lembrado é que a ressaca europeia, a verdade é que ninguém na Europa queria ir para a guerra de novo. Lembrando que a Primeira Guerra tinha acontecido há apenas 20 anos, o chamado período entre guerras. Por isso teve a chamada política de apaziguamento. Como as demais potências temiam uma nova guerra e temiam o comunismo de Stalin, pegaram leve com Hitler e suas políticas macabras de expansionismo e a perseguição aos judeus, o que ajudou ainda mais o líder alemão. Hitler então começa a rasgar o Tratado de Versalhes. Em 1934, a Alemanha começa a se rearmar. Em 1935, Mussolini invade a Abissínia, atual Etiópia, e saiu da Liga das Nações. Em 1938, a Alemanha invadiu a Áustria e a Tchecoslováquia, e o resultado disso foi que o primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain, foi à Alemanha conversar com Hitler, naquele mesmo ano assinar o Tratado de Munique, ou o Acordo de Munique, no qual basicamente a Europa aceitava as anexações de Hitler desde que ele parasse por ali, no caso de invadir outros lugares, etc. Mas, como todos sabemos, ele não parou. Ficou conhecida como Sentença de Munique, ou Traição de Munique, que foi o que o tratado representou para os tchecos, habitantes da Tchecoslováquia. Mesmo tendo alianças com a França e o Reino Unido, elas foram ignoradas pelas duas potências, ao permitirem que a Alemanha nazista ocupasse parte do território tcheco via Acordo de Munique. E lá se foi a Polônia também, invadida em setembro, e esse foi o resultado da política de apaziguamento de franceses e ingleses. Agora seria a guerra, pois a Alemanha ignorou o pedido de parar com as invasões. As alianças se formaram entre dois lados, mas tem gente que chega atrasado nessa guerra. As alianças formadas foram, primeiro, os aliados, que era formada pela Grã-Bretanha, Inglaterra e França, e depois entrou a União Soviética e os Estados Unidos, que começaram neutros, mas vão entrar daqui a pouco, pois vão ser atacados, versus o Eixo, que era composta pela Alemanha, Itália e Japão. Essa turminha do Eixo era composta pelos governos fascistas. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. O Eixo começou ganhando. Eles implementaram uma estratégia chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, que era ágil e brutal. Em 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e a França. Hitler, na maior cara de pau, tomou todo o norte da França, mas no sul deixou o governo falso de Vichy, que era na verdade um fantoche nazista, governado por Henri-Philippe Pétain, um colaboracionista. Praticamente só a Grã-Bretanha de Winston Churchill resistia aos nazistas, apesar dos ataques aéreos constantes dos alemães a Londres e outros arredores. Foi a grande disputa entre a Luftwaffe, Força Aérea da Alemanha nazista, e a Royal Air Force da Inglaterra. Antes eu vou contar que em 1939, a União Soviética e a Alemanha tinham feito um acordo de não agressão, o chamado Pacto Molotov-Ribbentrop, também conhecido como Pacto Nazi-Soviético. Acontece que Hitler só queria ganhar tempo. O plano dele era invadir os comunistas, a Operação Barbarossa,
e assim invadir a União Soviética em junho de 1945, para a surpresa de Stalin, que achava que eles estavam de boaça. Nesse mesmo ano, os japoneses atacaram a base naval americana Pearl Harbor, em dezembro de 1941. E Russell, que já estava querendo entrar na briga, encontrou o motivo perfeito para convencer um Congresso americano e apoiar a guerra junto aos aliados. Agora que as duas potências haviam entrado na briga, a derrota do eixo seria apenas uma questão de tempo. O momento da grande virada foi a derrota nazista na Batalha de Stalingrado, quando o exército da União Soviética venceu os nazistas e começaram a avançar em direção à Alemanha. A partir daí, a guerra estará a favor dos aliados. Outra batalha importante foi o dia D, a Operação Overlord, que acontece no dia 6 de junho de 1944, quando as tropas aliadas desembarcaram na Normandia e iniciaram a retomada do continente, libertando a França. Agora, de fato, a derrota da Alemanha estava próxima. De um lado os soviéticos, do outro as tropas anglo-franco-americanas. Em maio de 1945, o Reichstag, o parlamento alemão, estava tomado e a bandeira soviética estava sendo fincada pelos soldados. E o Brasil? Os brasileiros marcaram presença com a Força Expedicionária Brasileira, FEB, o único país da América Latina a enviar tropas, 25 mil brasileiros praças lutando na Itália. Com a Alemanha perdendo muitas batalhas, Hitler cometeu suicídio e o cara que tomou o poder acaba rendendo a Alemanha. Mesmo com a derrota da Itália e da Alemanha, a guerra ainda não acabou. Na frente asiática, os japoneses ainda lutavam. Era a Guerra do Pacífico, e resistindo ao avanço norte-americano, utilizavam a estratégia dos pilotos kamikazes contra os navios americanos, mas eles reagiram e decidiram explodir 2 bombas atômicas no Japão, em Hiroshima e 3 dias depois em Nagasaki, um massacre sanguinário que nunca tinha visto antes. Justificaram dizendo que era uma forma mais rápida de acabar com a guerra, mas as perdas humanas e a devastação gigantesca, basta lembrar que a bomba atômica não diferencia soldados de crianças nem bases militares das escolas e dos hospitais. A rendição incondicional do imperador japonês de fato põe fim à Segunda Guerra Mundial, uma das maiores catástrofes da humanidade. Justificaram dizendo que era uma forma mais rápida de acabar com a guerra, mas as perdas humanas e a devastação foram gigantescas. Basta lembrar que a bomba atômica não diferencia soldados de crianças, nem bases militares das escolas e dos hospitais. A rendição incondicional do imperador japonês, de fato, põe fim à Segunda Guerra Mundial, uma das maiores catástrofes da humanidade. Os aliados já tinham percebido, mesmo antes do fim da guerra, que após a derrota do eixo, o conflito seria entre os Estados Unidos e a União Soviética, capitalismo e comunismo. Começou uma corrida para ver quem chegava primeiro a Berlim, mas foi dividida e logo foi construído o Muro de Berlim, por conta dessa divisão entre o capitalismo e o socialismo, durante a Guerra Fria. E as mulheres? A guerra marcou um período importante no empoderamento feminino. Como muitos homens foram para a linha de frente, as mulheres entraram em peso no mercado de trabalho para não sair mais, coisa que já tinha iniciado na Primeira Guerra Mundial. Outra coisa é que o posto famoso Wickenowitz virou uma imagem emblemática desse período em que as mulheres passaram a assumir um papel maior na sociedade. Já muitos dos homens estavam nas batalhas, coube a elas comandarem as suas famílias. A União Soviética estava arrasada. Com cerca de 20 milhões de mortos, os horrores dos campos de concentração, a humanidade não queria e não podia passar por isso de novo. Resultado disso foi a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1949. Ela seria responsável pela tentativa de manter a paz. A partir de então, aliviando os efeitos da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, antigos aliados, mas agora inimigos. Essa tragédia literalmente abalou o mundo, inspirando muitos livros, filmes e até jogos. How many casualties? We executed the mission. Get me the fuck out of here. How many? We had orders! Get to cover! Lieutenant, tell them what we're all about. No mission too difficult. No sacrifice too great.
esse é o fim do trabalho.